alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Deva assim que a unção quebra o jugo. A unção quebra tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos amarra. E o deserto e o lugar solitário vai se alegrar. Então, quando a unção chega, é tempo de alegria, é tempo de crescer. Unção, né? Não é unção que você sai, fulano recebeu a unção, caiu, ficou lá. A unção é a capacitação de Deus para você vencer. A unção, o que é unção? É consequência. É consequência da sua intimidade com Deus. Né? Eu tenho uma marca de perfume que eu gosto. E quem me conhece sabe quando eu cheguei, porque o perfume está lá. Tem um perfume que eu dei para a Ivonete, eu sei quando ela passa, que ela está lá na cozinha e o perfume chega. A unção é assim, é a antecipação da presença. Eu quero unção, né? Unção. O que é unção? Unção é conhecimento, igual. O senhor sabe arrancar um terceiro molar? Um canino. Fazer um canalzinho. Uma restauraçãozinha. Canal no chão. Então, o que a unção seria? A unção seria a capacidade para fazer tudo aquilo que eu estou falando para ele. Mas se ele jogar uma chibanca na minha mão para abrir um canal no chão, eu não abro. Né? Então, a unção é a capacidade para a gente fazer a obra de Deus. A unção é a capacidade para você estar na presença de Deus, estar perto dele, estar junto dele. Né? Então, quando você está perto de Deus, você é mais eficiente. Teve um repórter de uma grande emissora de TV, que eu não vou falar para o Facebook não barrar a gente. Está transmitindo? Tá, então não posso falar. Porque sábado tocou uma música, o Facebook travou a gente, barrou a gente. Né? E tudo assim, nossa, mas por que ele está saindo dessa emissora? Por que ele está saindo? E ele tinha contrato até o mês que vem. E quando ele falou assim, eu vou sair, a emissora falou assim, vai embora. Né? Eu disse, nossa, mas como? Aí foram ver por que a emissora não tentou segurar ele. Por que a emissora não quis ficar com ele. Aí um dos diretores falou assim, porque ele é extremamente limitado. Ele ficou tanto tempo com a gente, mas ele nunca cresceu. Ele nunca trouxe nada de novo. Então, a unção, ela faz com que a gente cresça e que a gente sempre tenha algo novo. Às vezes uma pessoa está num cargo, ela está acostumada naquele cargo, mas ela não traz nada novo. É igual o Marlon, só sabe tocar música de viola. Ele não sabe tocar um rock, não sabe tocar um funk, não sabe tocar, só sabe tocar música de viola. Mas desde quando você aprendeu a tocar viola? Eu nasci com a viola. Veio primeiro a viola, depois eu de dentro da barriga da minha mãe. Né? A unção é para a gente se aperfeiçoar, se aprimorar, é para a gente crescer. Porque as trevas estão se avolumando aí. E o mundo precisa de uma igreja de poder, precisa de uma igreja ungida. Vem cá, Elinho. Eu falei para o Elinho que ele ia pregar ontem, no final do culto. Pô, vai pregar lá amanhã. Tá bom. Né? Vem cá. O Elinho, quanto tempo você foi treinado? 8 anos. Tem gente que chega na igreja ontem já quer fazer as coisas. 8 anos. 8 anos sentado para ouvir. 8 anos para aprender. Porque isso aqui não é falado de qualquer jeito, não. Isso aqui não é falado de qualquer jeito, não. Isso aqui não é falado por qualquer um, não. Precisa ter. E teve um dia, e a gente está dizendo assim, fala Deus, né? Fala Deus. Rita Lalaia, né? Rita está lá atrás, fala Deus, né? E a gente vai naquela, está ouvindo, é isso que te digo, vaso. Um dia eu estava em São Paulo, e eu tinha uma reunião 3 horas da tarde, e era um pouquinho mais de 1 hora da tarde. Eu falei para quem estava comigo, eu tenho que estar dentro da capela às 3 horas da tarde. Aí não dá tempo, se vira.
Eu tenho uma reunião com os meus liderados às 3 horas da tarde, e às 3 horas da tarde eu tenho que estar dentro da capela. Eu não sei quantas multas ele tomou, porque o carro não era meu. E quando eu cheguei, eu comecei a pregar aquilo que Deus tinha dado. E esse daqui gritava: amém, amém, glória a Deus, amém. E ele tinha um salário, era bom, né? Ganhava muito, né? E o patrão dele não via a firma sem ele. E a gente precisava dele, eu não posso. E aquele dia Deus deu uma mensagem que queimava. E 3 horas da tarde eu entrei na capela. Viemos de São Paulo aqui em menos de 1 hora quase. Passou uns dias, aquele emprego que ele não, ninguém via ele fora daquele emprego, ele perdeu aquele emprego. Quase passou fome durante 1 ano. Quase. Porque Deus não deixa seus filhos passar necessidade nenhuma. No final daquele 1 ano, ele assumiu o ministério. E aonde ele tem passado, Deus tem usado ele. Deus pode falar com você? De verdade? Mesmo que lhe custe o que você mais preza? Mesmo que te custe aquilo que você mais preza? Porque a hora que Deus vem, Ele não liga se a gente vai gostar ou não. Ele apenas quer ver se a gente está pronto para servir. Então, todos que vão passar aqui, geralmente eu não estou falando quem está vindo pregar, mas todos que vão passar aqui foram os que foram treinados por nós que estão no ministério hoje. E ele está no ministério hoje. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Pai, no nome de Jesus, usa ele com poder. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para a igreja. Nós estamos em campanha. E quando a gente fala de oração, são poucos os que vêm. E com esse frio ainda, mas eu tenho certeza que a tua presença vai aquecer cada um aqui, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Se coloca de pé. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus eu sempre digo que é um peso muito grande a gente estar no altar. Porque a gente não veio aqui para falar, para contar simplesmente coisas pessoais nossas. A gente veio aqui realmente compartilhar a revelação de Deus. Compartilhar o coração de Deus com a igreja. Então, é muito sério quando você fala amém, quando você diz para Deus o seu sim, porque você não sabe o que vai desencadear no reino do Espírito uma palavra sua sendo liberada. Quando você diz, Deus, eu aceito, quando você diz, Deus, eis-me aqui, no momento você acha que aquela palavra ela é bonita, aquela palavra ela agrada a Deus, você acha que aquela palavra mexe com os céus, porque você fala, Deus, eu quero realmente. Só que quando Deus ele ouve aquilo e leva a sério aquilo que foi orado com sinceridade e com verdade, você tem que se preparar. Porque você pode perder amigos, você pode ficar sozinho, você pode perder emprego, você pode perder estabilidade financeira, você pode perder profissão, você pode perder tudo. Mas por que Deus permite, às vezes, de acontecer tudo isso nas nossas vidas? Porque é o único meio dele nos alinhar com os céus. Se Deus não tivesse me tirado da empresa da qual eu trabalhava, jamais eu estaria no ministério. Então, jamais seria possível eu estar alinhado com os céus e com a vontade de Deus, se realmente Deus não tivesse mexido. Por que foi necessário Deus me tirar com força? Porque jamais eu sairia de lá. Tem decisões que você não tem coragem de tomar. E não adianta falar para mim que tem, que não tem. E eu não tinha coragem nenhuma de sair da empresa, porque há 14 anos atrás, eu ganhava R$3.200, estava numa crescente, já ia começar a fazer engenharia mecânica, tinha comprado já um grande terreno aqui no Santa Adélia, depois comprei uma casa,
tinha comprado uma moto que tinha saído do zero, depois comprei um carro, num período bem curto. Estava numa crescente muito grande na empresa. Mas eu disse para Deus, Deus, eu estou disposto a abrir mão de tudo, de passar o que tiver que passar, para mim poder viver o que o Senhor tem para mim. Eu orei, mas eu não tinha coragem de sair da empresa. Mesmo sabendo que Deus tinha algo, Deus já tinha falado comigo, que tinha um ministério, mas eu não tinha coragem de sair da empresa. Eu não tinha coragem de jogar tudo para o alto e falar, Deus, eu confio no Senhor e eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Então, quando Deus vê que nós realmente temos sinceridade naquilo, mas não temos coragem de viver para o reino, de viver para a obra, porque o apóstolo Paulo, ele disse que aquele que está no ministério tem que viver do ministério. Hoje eu trabalho por conta, hoje eu vivo, dependo de Deus. Se Deus mandar cliente para comprar o que eu vendo, amém. Se não, eu fico na dependência dele. E hoje as pessoas querem estar na obra, mas não querem depender de Deus. Quer ter um bom salário, quer estar bem estabilizado. E Paulo disse, não, aquele que vive do ministério, coma dele. Se alimente dele, dependa dele. Então é muito fácil a gente falar que Deus faz, mas não ter coragem de depender de Deus. Nessa noite Deus te trouxe aqui. E a gente estamos começando assim. Então eu gostaria que você ficasse à vontade, para você adorar a Deus. Só que eu peço só que você tenha cuidado com o que você vai orar. Eu peço só que você tenha cuidado com as suas palavras. Porque palavras são matérias-primas lançadas ao reino do Espírito. E quando você libera matéria-prima, você pode ter certeza. Deus vai pegar elas para trabalhar em teu favor. Vamos louvar o Senhor. Eu gostaria que você ficasse à vontade para adorar a Deus. Mas que você, antes de abrir a sua boca, você realmente olhasse para dentro do seu coração, refletisse lá no mais profundo do seu espírito. E realmente, se você quer realmente a unção de Deus, você vai falar com Deus. Porque toda vez que Deus libera algo, Deus libera uma missão junto. Deus, ele não vai te dar uma unção sem ele te dar uma missão. Então, se você quer unção, você se prepara para a missão. Ele vai te dar uma missão, junto com essa unção. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Eu te louvo, Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Tu és santo. Tu és santo. Seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Pai nosso, aleluia. Lá no céu tudo é priorizado para Deus. Então que aqui também seja. Aleluia.
Aleluia. Pai, tu conheces corações sinceros que querem a sua vontade acima de tudo. Venha o teu reino, o teu domínio, o teu governo. Aleluia. Aleluia, Deus seja louvado. Amém. Pode tomar o seu assento, os músicos. Nós vamos fazer algumas leituras aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Interessante que a unção ela tem um propósito, a unção ela é liberada para uma finalidade. Quando Deus queria levantar um profeta, a primeira coisa, antes da unção vir, ele era ungido. Qual que era o propósito de ungir alguém? Primeiramente separar aquela pessoa. Quando alguém ia ser ungido, ela estava sendo separada. A unção ela é liberada para um propósito definido da parte de Deus. Quando era rei, Deus já separava, ungia ele. Após ele ser ungido, separado, a unção vinha. A unção nunca vem antes de alguém ser ungido. O fato da pessoa ser ungida é que ela foi separada, primeiramente por Deus, para um fim determinado, para um ministério específico. Seja ele, era como rei, seja ele como sacerdote, ou seja ele como profeta. E quando nós vemos a Bíblia nos orientando e nos ensinando sobre isso, você pega no livro de Êxodo, capítulo 31, a Bíblia diz que Deus, ele ungiu com o Espírito de Deus Bezalel e Aholiabe. Mas qual era a finalidade de Deus ungir esses dois homens? Era para que eles confeccionassem o tabernáculo, a arca, o propiciatório, a tampa e tudo aquilo que se relacionava ao tabernáculo, as vestes. Então note que Deus ele dá uma unção que habilita, que prepara. A unção na vida de Bezalel e Aholiabe não tinha nada a ver com cura. Não tinha nada a ver com milagres. Note bem, tem pessoa que limita a unção de Deus só nisso ou naquilo. A unção de Deus, irmão, é muito mais do que aquilo que nós estamos acostumados a viver. A unção, ela te habilita até no trabalho que você executa.
A unção habilita você a não só fluir no Espírito através de milagres, de operações de poder. Quando você vê a unção vindo sobre a vida de um rei, para que ela vinha? Qual era a finalidade? Primeiramente, aquele rei, ele tinha que ter unção de Deus, primeiramente, para conduzir o povo. Muito mais do que para guerrear. Ele tinha que ter uma unção para conduzir. Era uma unção que habilitava ele para administrar, para resolver problema. A unção nos capacita a resolver problema que humanamente jamais a gente conseguiria. Então a unção, às vezes a pessoa fala, mas Deus me deu uma unção para falar em línguas. Não, Deus não te deu unção para falar em línguas. Para falar em língua, Deus te deu um dom. Então para que Deus me deu unção? Para você desempenhar com eficácia, com sucesso, aquilo que Ele te separou para fazer. Ah, Deus me separou para cantar? Então Ele separou, Ele te ungiu para aquilo. Aí Ele me separou para tocar, para pregar. Ele te separou, Ele te ungiu para aquilo. Aí a unção vem para você desempenhar aquilo ali para a glória e para o louvor dEle. Então quando nós vemos a Bíblia falando sobre isso, sobre essa habilidade, sobre essa capacidade que o céu concede para nós aqui na terra, para que o reino de Deus avance, progrida. Eu logo lembro, antes da gente entrar aqui no que eu quero falar aqui, apenas uma introdução, logo eu já lembro de Números capítulo 11. A Bíblia diz que havia um fardo, um peso muito grande sobre Moisés. E Deus fala para Moisés, Moisés, você vai separar 70 homens aí. 70 homens. E o que Deus fala? Deus fala assim, eu vou dar do meu espírito para esses homens. É isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Não. O que a Bíblia diz? Moisés, eu vou tirar do teu espírito e vou dar para esses homens, para esses 70. Por que Deus não liberou do dele para esses homens e tirou daquilo que estava sobre Moisés? Porque se Deus libera dele, a distribuição da multiforme graça de Deus viria de forma pessoal para cada um. Então Deus tira de Moisés aquela unção, porque aquilo ali estava relacionado à visão de Moisés, o pensamento de Moisés, o coração de Moisés, a liderança de Moisés. Então por que Deus tira de Moisés e distribui com aqueles homens? Para que todos aqueles homens enxergassem igual a Moisés, pensassem igual a Moisés, tivessem o mesmo coração de Moisés e ajudassem Moisés na liderança. Então, quando Deus libera da unção, da liderança, para compartilhar com a igreja, é para que a igreja tenha a mesma visão do seu líder. Quando você está debaixo da unção do seu líder, você pode ter certeza, você vai fluir naquilo que Deus mais usa ele. Se Deus mais usa ele na identidade, como que é do Éder, de muita oração, a igreja vai ter a identidade e vai fluir nessa unção de oração. Porque essa é a unção que Deus deu para ele, e aquilo que Deus tira dele para liberar para a igreja, é aquilo que a igreja vai receber. A visão, a mentalidade, o coração e o espírito de liderança. Então Deus fala que ia tirar do espírito de Moisés e repartir com cada um. Por quê? Para que todos aqueles que estivessem com Moisés ali, pensassem igual a ele. Caminhassem igual a ele. Só que muita gente vai vir falar sobre essas questões de unção, mas eu quero falar de algo muito importante aqui, que tem que acontecer na minha e na sua vida antes dela vir. Antes dela vir. No Antigo Testamento nós já sabemos que ela vinha para esses propósitos definidos. Agora hoje as pessoas falam, mas o que faz com que a unção seja impedida, seja barrada de chegar até a vida de um homem, até a vida de uma mulher? É interessante que a maioria das pessoas de imediato já vai dizer assim, pecado. Pecado, pecado. Primeira coisa que todo mundo imagina, o porquê que a unção não vem, é o pecado. Irmãos, só que tem tanta gente aí que é fiel a Deus e não tem unção. Não peca. Mas ela não tem unção, e às vezes você vê tantas pessoas fluindo em Deus, você fala, mas aquele irmãozinho fiel, uma irmãzinha fiel ali, mas você não vê ele fluindo em unção. Porque Deus, irmãos, Ele distribui a unção com propósito. Com propósito. Se você é uma pessoa que o teu coração está envolvido
constantemente no trabalho no reino de Deus, Deus vai liberar uma unção grande para aquilo que você faz que é grande. A unção ela vai vir proporcional. Tem pessoa que ela fica só naquele mundinho de igreja dela. A unção, ela é proporcional àquilo que você propõe no seu coração também para fazer para o reino. Tem pessoa que você pode contar com ela para tudo. Então Deus dá uma unção e habilita ela para tantas e tantas coisas na casa de Deus. Mas antes dessa unção vir, existe algo muito importante chamado novo nascimento, chamado regeneração. Nós temos muitas pessoas que querem unção, mas ainda não nasceram de novo. Ainda não foram regeneradas. E não adianta mudança de comportamento, se não tiver mudança de natureza. Nós estamos cansados de ver pessoas dentro da igreja, muda o comportamento, mas não muda a natureza dela. Porque a partir do momento que muda a natureza, muda a nossa volição. A nossa vontade muda. Então você que está aí comigo, Efésios capítulo 2, diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais antes andava outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e a vontade dos nossos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora vai mais um pouquinho à frente, para a gente ganhar tempo, em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, para a gente ganhar tempo aqui na leitura. Um pouquinho para frente, aí você já acha. Portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morreste, e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Até aqui. Dentro da soteriologia, que é o estudo sobre a salvação, existe um tema muito importante, que é o tema da regeneração, que está diretamente ligado ao novo nascimento. A obra que o Espírito de Deus faz na vida do homem. Charles Spurgeon, ele sempre dizia que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que um homem nascer de novo sem a ação do Espírito Santo na vida dele. Então o apóstolo Paulo está dizendo: nós que outrora andávamos nos prazeres da nossa carne, na vil concupiscência, que é um desejo desenfreado, fora de controle, nos nossos pensamentos carnais, mundanos, entregue à paixão. Tudo isso que Paulo está tratando aqui, tanto com a igreja de Éfeso, tanto com a igreja de Colosso, é um ponto fundamental relacionado ao novo nascimento, relacionado à vida nova. Por quê? Porque a mudança de natureza muda também a vontade do homem. Mudando-se a vontade do homem, a volição do homem, aquela vontade que ele tinha pela prostituição passa agora a ser a vontade pela santificação. Aquele prazer que ele tinha
Aquela satisfação que ele tinha pela mentira, agora passa a ser pela verdade. Irmão, a primeira coisa que você realmente manifesta na sua vida como prova autêntica que você nasceu de novo, é a mudança da sua vontade. Toda a sua vontade muda. A sua vontade passa agora a ser a vontade das coisas de Deus. Porque uma pessoa ímpia, ela não tem o desejo de orar. Mas a pessoa, quando ela nasce, o Espírito de Deus faz essa obra regeneradora na vida dela, ela passa a ter desejo de estar com Deus. O prazer dela é igual o salmista disse no Salmo 1, verso 2, o meu prazer é na lei do Senhor. Prazer é satisfação, é gozo, é contentamento. O salmista está dizendo: o que me satisfaz, o que me dá prazer agora não é mais a bebida, não é mais a droga, não é mais a prostituição. O que me dá prazer, o que me produz satisfação agora é agradar a Deus. É agradar a Deus. Irmãos, a primeira coisa que identifica um batismo com o Espírito Santo não é a evidência de línguas. Porque Jesus foi batizado e não provou com línguas. Jesus não falou em línguas estranhas. Mas o que prova realmente o batismo de fogo do Espírito Santo é quando você consegue vencer as tentações. Isso prova a mudança da tua natureza. O que evidenciou na vida de Jesus? Quando Jesus vai para o deserto. Jesus vai para o deserto. A primeira prova que Jesus tem ali, quando o diabo fala para ele: olha, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem em pães. Primeira coisa, Jesus estava em 40 dias sem comer. Qual era a necessidade física? O que a carne pedia? O que a concupiscência pedia? O que a volição pedia? Pão. E naquela mesma hora Jesus vence, provando na sua humanidade que ele tinha recebido, a pessoa do Espírito Santo dizendo: não só de pão viverá o homem. O que ele estava fazendo? Ele estava abrindo mão da vontade dele, submetendo a vontade dele, carne, que era comer o pão, para ficar com a vontade de Deus. A primeira coisa que nós conseguimos identificar na vida de um homem, na vida de uma mulher, o novo nascimento, é quando começa a mudar a vontade dele. Muda-se a volição nossa, irmãos. É impossível uma pessoa dizer: eu nasci de novo, mas as vontades dela continuam sendo das coisas do mundo. Ela não tem prazer em estar numa segunda-feira de oração, ela não tem prazer em ler a Bíblia, ela não tem prazer em ver alguém descer nas águas, ela não tem prazer pelo jejum. Quando você vê Jesus tratando com Nicodemos, lá em João capítulo 3, quando Nicodemos vem perguntar para Jesus a respeito das coisas que Jesus fazia, dizendo, né, Rabi, mestre, bem sei que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres, operar isso que o Senhor opera, se Deus não for com ele. Ele começa a indagar e questionar Jesus. E ele queria saber sobre a vida eterna. E Jesus diz para ele ali algo que me chama muita atenção. Jesus diz para ele assim: olha, Nicodemos, necessário vós é nascer de novo. É nascer de novo. É necessário que você nasça da água e do Espírito. Irmãos, quantas e quantas pessoas anseia pela unção de Deus, mas ainda não passou pelo processo do novo nascimento. Não pule etapa. Não pule etapa. A unção, ela não salva. Agora, o novo nascimento salva. Então, entenda uma coisa: antes da gente receber unção, nós precisamos da natureza de Deus. Nós vimos que Paulo disse que outrora nós vivíamos naqueles prazeres, naquela prática, por causa da nossa natureza, ele fala, porque nós tínhamos uma natureza entregue à ira, a natureza de Adão, a natureza adâmica. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, com a natureza de Adão, entregues, vendido ao pecado. Por isso que Jesus diz: olha, Nicodemo, é necessário que você nasça de novo, e nasça da água e também do Espírito. Só que é interessante que tem um monte de gente que acha que nascer da água é se batizar. Irmão, desde quando batismo regenera alguém? Batismo não regenera ninguém. Aí a pessoa, ela acha que porque ela se batizou,
ela foi regenerada. O batismo é um ato público, é uma confissão de fé publicamente. Você está publicamente confessando que você abandonou a vida velha e que é uma vida nova. É um ato de iniciação na sua caminhada com Deus. Mas quando Jesus está dizendo para Nicodemo, Nicodemo, você tem que nascer da água. Água. Só há uma coisa que a Bíblia fala que produz como água a regeneração na vida do homem. João 15:3, Jesus diz assim para os discípulos, quando Jesus estava ensinando, pregando para eles, Jesus diz assim para ele: vós já estáis limpos, purificados, regenerados pela palavra que eu vos tenho falado. Tito, capítulo 3, verso do 3 até o 5, Tito diz assim: vós fostes salvos pela lavagem da regeneração, pela palavra. O que produz esse novo nascimento que Jesus estava dizendo é a palavra. Quando a palavra está sendo liberada para a igreja, é ela que vai produzindo uma limpeza, é ela que vai limpando a mente, vai limpando o coração, vai limpando os pensamentos impuros. A palavra vai produzindo uma limpeza na vida de cada um que ouve ela. E isso é tão sério que o pastor, a pastora, ninguém precisa mandar você parar de mentir, você parar de beber, você parar de roubar, você parar de adulterar. Por quê? Quando a palavra produz essa limpeza em você, ela regenera você. Amanhã você não faz mais isso. Não é porque alguém mandou você parar. Não é porque alguém mandou, falou assim, você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de fazer aquilo. A primeira coisa é quando a palavra faz essa obra em nós. Ela regenera nós, irmãos. O processo da regeneração. Em grego vem da palavra paligenésia, que é mudança de natureza. Quantas e quantas pessoas que você conhece que mudou, vem para a igreja e mudou o comportamento. Até mudou o comportamento dela. Mas não houve mudança de natureza. A natureza dessa pessoa continua sendo a natureza de Adão. Porque os desejos, a volição dela, ainda é em relação à carne, à prostituição, à concupiscência, à avareza e tudo aquilo que traz essa lista. E hoje nós queremos tanto a unção que despedaça, que quebra o jugo, mas as pessoas necessitam urgente dessa mudança de natureza. Por quê? Quando a natureza de Adão dá lugar para a natureza de Cristo, você pode se preparar, irmãos. A unção virá. A unção virá. E ela não virá porque alguém disse, receba a unção. Ou porque alguém colocou as mãos sobre você. Por quê? A partir do momento que o Espírito de Deus faz essa obra regeneradora, muda a nossa natureza. A natureza de Adão, caída, pecaminosa, vendida ao pecado, dá lugar para a natureza divina, para a natureza santa, para a natureza santificada. A partir desse momento, a nossa vontade é outra. Os nossos pensamentos é outro. Colossenses 3, Paulo disse assim, pensai nas coisas que são de cima. Ele está falando com a igreja já. Ele está tratando com uma igreja, o pensamento tem que ser focado nas coisas de cima. Irmão, mas só tem uma maneira do nosso pensamento ser focado nas coisas de Deus. É a partir do momento que o nosso pensamento não está mais focado na terra. Enquanto a gente tem a natureza de Adão, o nosso pensamento e a nossa natureza é terrena. A partir do momento que o Espírito de Deus faz essa obra regeneradora na nossa vida, irmão, nós entendemos aquilo que Paulo dizia. Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Ele entendia que aqui nessa vida ele estava de passagem, a qualquer momento ele podia morrer, porque existia algo superior, algo maior, algo eterno esperando ele. Só que Jesus disse para Nicodemo, você tem que nascer da água, por isso que há necessidade extrema da igreja estar constantemente em contato com a palavra, porque a palavra produz essa limpeza em nós. Só que ele diz que também é necessário nascer do Espírito. Por quê, irmãos? Nascer do Espírito. Porque só o Espírito de Deus pode proporcionar essa mudança de natureza no homem. E como que o Espírito trabalha? O Espírito trabalha em conjunto com a palavra. Quando você pega lá no livro de João 16, verso 8 em diante, lá que
quando o Espírito vier, ele convencerá o homem do quê? Do pecado e do juízo. Como que o Espírito ele convence o homem? A forma mais poderosa que o Espírito ele vai confronta o homem e convence ele do pecado, através da palavra. Quando a palavra ela é pregada, quando a palavra ela é exposta, aquela palavra confronta o pecador e o seu vil estado de pecaminosidade. O Espírito de Deus convence ele. E como ele foi convencido pelo Espírito de Deus, ele dá uma resposta para aquela palavra. Ele diz: a partir de hoje, eu saio dessa igreja, mas eu não bebo mais. A partir de hoje, eu não traio mais a minha mulher. A partir de hoje, eu não minto mais. A partir de hoje, eu não fumo mais maconha. Ele dá uma resposta para aquela palavra. Ninguém sabe o que ele está falando com Deus ali, mas aquela palavra que está confrontando ele, fez com que o Espírito convencesse ele do seu pecado. E como ele foi convencido do pecado, ele deu uma resposta. E quando ele dá essa resposta, o Espírito regenera ele. E quando há regeneração, ele recebe a natureza de Cristo. E quando ele recebe a natureza de Cristo, ele está pronto para receber o quê? A unção. É unção. E agora eu vou explicar coisinha bem simples em detalhe para vocês entenderem. Jesus diz que não se pode colocar um remendo novo numa roupa velha. A única maneira da unção que despedaça o jugo vir sobre a igreja é quando a igreja tiver uma nova natureza. Não tem como colocar um remendo novo, irmãos. Não tem como colocar um remendo num pano velho, porque vai rasgar. Jesus, ele disse, se você pegar o vinho novo e colocar sobre aquele odre velho, o que vai acontecer com ele? Ele não vai suportar, ele vai estourar, porque não existe nele resistência para aquilo, preparo para aquilo. É isso, irmãos. Nós queremos tanta unção, mas primeiro nós não tratamos conosco, nessa nossa natureza. Eu lembro que, logo no começo, passado já acho que mais de um ano mais ou menos, que eu tinha me convertido, estava numa vigília, e eu ouvia muito pessoal falar de unção. E um dia eu cheguei no Éder, não tinha tanta afinidade ainda assim, e um dia eu cheguei nele e falei assim: ô Éder, estou ouvindo aí, o pessoal fala tanto desse negócio de unção, rapaz, e você não tem um livro, uma apostila, um material para me emprestar sobre unção? Né? Ele daquele jeito dele lá nas vigílias, descalço, todo largado, só olhou assim para mim: por quê? Você quer unção? Eu falei: não, lógico que eu quero. Então desafio você a orar 2 horas por dia, se você quer unção mesmo. Eu falei: então tá bom. Se eu fizer isso, eu vou receber unção? Vai. Irmãos, na verdade, aquelas horas que eu comecei a orar, começou a mortificar minha carne. Começou a matar minha natureza pecaminosa, começou a me dar força para mim vencer os meus desejos pecaminosos. E automaticamente eu fui nascendo de novo, e automaticamente eu fui recebendo unção. Agora, como uma pessoa, ela quer realmente receber a unção, se ela não tem o contato na oração? Só que olha que coisa tremenda. Jesus falou assim para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. É pela água, é pela palavra. Porque batismo não regenera, irmão. Batismo não tem poder regenerador. Batismo é ato de obediência, de cumprimento à palavra. Aquilo ali é um simbolismo, mas ele não tem poder regenerador. A única coisa que regenera, muda o homem de fato por dentro, é a palavra e a ação do Espírito. E Jesus disse para ele 2 coisas, mas muito poderosas. Jesus disse para ele: olha, quem não nascer da água e quem não nascer do Espírito, primeiro, não pode ver o reino de Deus. E segundo, não pode entrar no reino de Deus. Então olha para você ver, a pessoa ela quer unção, mas ela não entendeu. Que se ela não nascer de novo, primeiro, ela não vai ver o reino. E segundo, ela não vai entrar nele. Por que se trata de ver o reino? Porque quando se muda a natureza, você passa a enxergar como Deus enxerga. Você passa a ver como Deus vê. Por que Paulo está dizendo aqui em Colossenses? Olhe, veja, pense. Porque ele está falando de entendimento. Entendimento aberto é olhos espirituais abertos, é compreensão do céu. A Bíblia diz que o homem natural,
ele não consegue compreender as coisas do Espírito. Ele não entende, ele não discerne. Por quê? Porque ela se discerne espiritualmente. Então a pessoa natural, ela tem aquela visão natural, ela olha para o drogado e ela fala, nossa, olha o nóia lá. Agora a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela olha e vê uma alma, vê um pregador, ela vê um cantor, ela olha com outra visão. Uma pessoa que ela não tem a natureza de Deus, ela não tem a visão do Espírito de Deus, ela vê uma pessoa no bar, olha aquele cachaceiro, a visão dela é natural. Ela não consegue enxergar além daquilo que Deus pode fazer na vida daquele homem. O que Deus pode fazer na vida daquela mulher. Por quê? Porque ele não enxerga as coisas do reino. Ele não tem o entendimento, ele não tem o discernimento. Irmãos, é tão tremendo. É interessante que a igreja ela ficou tão focada nas línguas que não busca o discernimento. E o discernimento, irmãos, é tão tremendo e tão fundamental na igreja, porque quem tem o discernimento, às vezes a pessoa vem conversar com você, você sabe que ela está mentindo. É ou não é, Ivonete? Sim ou não? A pessoa vem, você tem o discernimento, o negócio é tão aguçado que a pessoa está falando, o Espírito Santo está dando discernimento para você. É tudo mentira, não é nada disso não. Não é bem assim não. Às vezes a pessoa vem conversar com você, o Espírito de Deus já te dá o discernimento, você começa a ver aquele negócio espiritualmente. E tem tanta pessoa que às vezes parece que é tão cheia do Espírito Santo, aí você vai pôr a mão e manifesta o demônio. Mas não é cheio do Espírito Santo. Olha como é. Ver, discernimento, compreensão, entendimento. Por que há necessidade da palavra? Porque dentro da etimologia, a raiz da palavra conhecimento vem de entender com a razão. Compreender com os olhos espirituais, é muito mais do que uma visão carnal, é muito mais do que algo natural. A pessoa, porque, irmão, entenda uma coisa, quem tem esse discernimento sempre anda na frente. É igual unção, quem tem unção sempre anda na frente. Por que há necessidade tanto de nós recebermos essa natureza divina? Para que nós sejamos odres preparados para receber esse vinho novo. Para receber esse vinho novo. Esse vinho novo, irmão, ele quer fluir sobre mim, sobre você. Algo novo da parte de Deus. Novo. E é interessante que Deus tem óleo fresco todo dia. Todo dia existe um óleo fresco da parte de Deus para ser liberado sobre mim e sobre você. Então a pessoa, quando ela não enxerga o reino espiritual, ela não tem a mentalidade de Cristo, ela briga com o irmão, ela briga com a irmã, porque ela não consegue discernir que às vezes é o inimigo que acaba usando, pulando, cicrando, mas quando ela tem esse entendimento, quando ela tem esse discernimento, o inimigo perdeu, irmão. Ela não vai ficar perdendo tempo com isso, com aquilo. Por quê? Porque ela teve o discernimento, ela compreendeu no reino do Espírito. Às vezes as coisas estão acontecendo lá no seu trabalho, ao seu redor, e às vezes a pessoa não está conseguindo discernir, compreender aquilo que está acontecendo ali. Às vezes o diabo está criando ali uma cilada, uma arapuca, tramando ali algo para te derrubar, para te destruir. É igual outro dia eu disse para o irmão, falta entendimento para você, irmão. Está faltando entendimento, sabe por quê? Um camarada de quase 60 anos, uma menininha nova de 25 anos dando bola para ele, e ele achando o garanhão. Eu falei, rapaz, se enxerga, vai se olhar no espelho, rapaz. Achando que está abafando o quê? Olha o laço que o diabo você não está discernindo, e estava ainda, parecia um pavão. Se achando ainda. Há 60 anos nas costas, uma menininha. Rapaz, acorda, olha o discernimento, compreende. É laço do diabo. É laço do diabo. Mas olha como que o negócio é sério. A respeito da natureza de Cristo. Quem não nasce de novo, quem não recebe essa natureza, não recebe esse espírito, não é regenerado, não pode entrar no reino de Deus. Se você não pode entrar no reino de Deus, é sinal que você não tem parte com ele. Só que o reino de Deus começa na onde, irmãos? Aqui. O reino de Deus não começa lá. O reino de Deus começa aqui. Qual foi a primeira mensagem de João Batista em Mateus capítulo 3? A Bíblia diz, e aparece João Batista pregando no deserto da Judéia: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. A primeira mensagem do Novo Testamento, a primeira mensagem da graça é arrependei-vos porque o reino chegou. O reino já está estabelecido, irmãos. E para quem nasceu de novo e recebeu a pessoa do Espírito Santo, ela faz parte desse reino. E se ela faz parte desse reino, ela recebe a unção que quebra o jugo. Ela recebe a unção que despedaça o jugo.
A unção que despedaça o jugo vem sobre ela. Por quê? Essa unção faz parte de um reino espiritual. E como ela nasceu de novo, ela não é mais carnal, ela é espiritual. Então ela tem direito a essa unção. Então essa unção vem sobre ela. Vem sobre ela. Só que olha como que o negócio é sério. O reino de Deus, ele foi estabelecido através dessa pregação. Arrependimento, arrependei-vos, arrependei-vos. Só que daí você vê Jesus em Mateus capítulo 4, Jesus acaba de sair da tentação, Jesus vence a tentação. Qual que foi a primeira mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O evangelho da graça foi anunciado, foi liberado para a igreja, através dessa mensagem central, arrependimento. Arrependimento. Uma coisa que o Senhor espera de nós é um coração quebrantado. A Bíblia diz que um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não desprezará, Deus não resiste. Então imagina um homem, uma mulher que nasceu de novo, recebeu a graça, foi limpo pela palavra, foi regenerado pela palavra, foi transformado pelo Espírito Santo. Hoje tem a natureza de Cristo dentro dele. Vê como Cristo vê, pensa como Cristo pensa, ama como Cristo ama. Ele recebe a unção de Deus. Irmão, a vida dessa pessoa nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma, mas não é porque alguém está dizendo. Não é um chavão de pregação. Nunca mais depois desse culto a tua vida vai ser. Não é chavão de pregação. Quando a palavra e o Espírito mudam a nossa vida, irmão, nunca mais a gente somos o mesmo. Porque a gente mudou, porque o Espírito de Deus fez uma obra em nós. Só que Paulo está dizendo aqui, outrora, antes a gente vivia assim. Irmão, quem nasceu de novo não vive mais naquela vida de pecado. Você quer ver uma característica de uma pessoa nascida de novo? A primeira característica dela, ela sempre faz a vontade de Deus acima da vontade dela. Mesmo que a vontade dela for algo, a partir do momento que a nossa natureza muda de fato, a nossa vontade é colocada em segundo, terceiro plano e olha para lá. A primeira vontade é a vontade de Deus. Nós priorizamos a vontade de Deus. Mesmo que doa. Quantas e quantas pessoas, irmãos, às vezes vivem a vida inteira dentro da igreja, mas não nasceu de novo. É a mesma coisa de eu passar o dia todo dentro da garagem da minha casa. No final do dia eu não sou um carro. Quantas pessoas passam a vida inteira dentro de uma igreja, mas não nasceu de novo, não foi regenerado. Aí pergunta, mas pastor, eu venho de segunda, eu venho de sábado, eu venho de domingo, eu venho todos os dias, mas eu não recebo unção, cadê unção, cadê unção? É por isso, irmãos. Às vezes a unção não veio, porque ainda é odre velho, ainda é roupa velha, precisa nascer de novo, precisa receber essa nova natureza, precisa receber o Espírito de Deus, precisa realmente, irmão, mas você está falando isso, irmão, para uma igreja estruturada, para uma igreja de oração, irmão, estou falando isso, porque foi isso que o Senhor me instruiu a falar. Vou fazer o quê? Eu não vim aqui, o Edson não pediu para mim falar, não, me mandou falar, eu vou falar. Eu fico pensando, seriamente, nós como igreja do Senhor, queremos tanto fluir nessa unção, mas tanto fluir nessa unção, mas não nos preocupamos se realmente a natureza de Cristo está em nós. Se a natureza de Cristo está em nós. A volição, quando ela muda, as primeiras coisas que ela faz com que nós tenhamos vontade é de se relacionar com Deus, é de se relacionar com a Bíblia, é de se relacionar com a igreja. Você já notou que quando uma pessoa, ela para de orar, depois ela para de ler a Bíblia, depois ela para de congregar, depois ela para até de falar com os irmãos, ela some, porque ela não quer contato. Mas olha para você ver, ela parou de orar, de se relacionar com Deus, ela parou de ler a palavra, ela parou de ter a comunhão e ter a revelação, aí ela já não vem mais na igreja. Mas por que ela não vem? Porque ela não está mais com comunhão com Deus, ela não está mais com comunhão com a palavra. Então a volição, o desejo dela, começa a ser do velho homem, ela começa a querer as coisas do mundo,
ela começa a se atrair novamente para as coisas do mundo. Então o que nós temos que fazer? Nos manter na oração, na palavra. Por quê? É interessante que em Colossenses 3,5 nós acabamos de ler. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mas quando nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena? Só quando a gente aceita Cristo? Todos os dias, irmão. Todos os dias nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. E como que nós fazemos a nossa natureza morrer? Mortificando os desejos da carne. Existe uma maneira poderosa dentro da oração e a palavra, que se chama jejum. O jejum nos ajuda a mortificar a carne. Se você está muito, a natureza pecaminosa, o desejo está latente, vai jejuar. Irmão, jejum não é para ganhar casa, jejum não é para comprar carro, jejum não é para arrumar trabalho, jejum é para mortificar a carne. Jejum não é para receber bênção. A Bíblia diz que aquele que precisa de algo pede. Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Jejum não é para receber bênção material. Jejum é mortificação da carne. A hora que você vê que algo está latente aí, que você não está conseguindo vencer, é o pensamento, é o desejo, é o olhar, é algo que está ali, é a língua, vai para o jejum. Mortifica a tua carne. Quanto mais você mortifica a tua carne, mais a vida espiritual sobressai. Quanto mais a vida espiritual sobressai, mais você flui na unção. Às vezes, por que nós não fluímos na unção? É porque nós estamos andando na carne. A Bíblia diz que aquele que anda na carne, ele milita na carne, ele luta na carne. Mas aquele que anda no Espírito, ele milita, ele luta nas coisas do Espírito. A luta dele é na oração, é na palavra, é no jejum, é congregando. Essa é a luta de quem milita no Espírito. Para a gente finalizar, nós queremos receber essa unção, mas esse odre tem que ser novo. Essa roupa que Jesus estava dizendo tem que ser nova, para receber o novo de Deus. Nós queremos receber algo que Deus tem para nós, mas não há mudança em nós. É interessante quando você pega o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: não vos usei, pois, da vossa liberdade para dar ocasião à vossa carne. Para dar ocasião à vossa carne. É interessante que ele não está dizendo que a ocasião vai aparecer, ele está dizendo, você criar uma situação para dar ocasião para a tua carne. Porque as ocasiões ela vai aparecer. Mas não use da vossa liberdade para você dar ocasião a ela. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nossos olhos vê, com aquilo que nossos ouvidos ouvem, com aquilo que nosso coração sente. Porque tudo isso está relacionado à vida espiritual. Olhos, ouvido, coração, tudo isso está relacionado à vida espiritual. A necessidade de ver as coisas espirituais, de ter a sensibilidade para ouvir e de realmente sentir a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Mas por que Paulo diz isso? Aí no verso 16 e 17 ele diz assim, porque a carne, ela luta contra o Espírito. O Espírito, ela luta contra a carne, e ambos se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O verso 16 ele diz, digo porém, andem no Espírito. Aí ele fala, porque se vocês andarem no Espírito, não satisfarão os desejos da carne. Tudo isso está relacionado à volição, ao nosso desejo. Aí eu fico pensando, uma pessoa que ela não tem desejo nenhum de orar, não ama ler a Bíblia. Porque o que é amar Deus sobre todas as coisas? É amar tudo que Deus ama, mas é aborrecer tudo que Ele aborrece. A pessoa diz, eu amo a Deus, eu amo Deus de todo o coração, mas não aborrece o mundo. Eu quero que você se coloque de pé. Os músicos sobem aqui. 15 para as 9, nós já vamos cantar um cântico aqui. Mas nesse momento, irmãos, nesse momento, de repente você esperaria hoje, aquele culto. Mas o Senhor, Ele trouxe aqui para compartilhar essa palavra com você. Eu sei que a cada dia vocês têm tido aqueles cultos. Mas nesse momento eu gostaria que você fale, Senhor,
realmente eu sei que tem algo novo, Senhor, mas a minha vida tem sido um odre velho. A minha vida tem sido um odre velho, Senhor, é por isso que eu não tenho recebido esse novo na minha vida. Mas nessa noite, Senhor, me dá do teu Espírito, me dá da tua natureza, me dá da tua natureza, Senhor. Eu estou cansado de viver, de andar pela minha vontade, pelos meus desejos, pelas minhas emoções. Como o apóstolo Paulo diz, pelos desejos do meu pensamento, de eu pensar e fazer, de eu pensar e agir, de eu pensar e cumprir. Mas eu quero, Senhor, eu quero essa unção, esse óleo fresco. Vamos louvar o Senhor. Vai falando com Deus, é você e Deus. É você e Deus. Hoje ninguém vai orar, vai pôr a mão sobre você, não. Hoje você vai receber de Deus mesmo, aí onde você está. Aí aonde você está. Aí aonde você está. Assim como um dia eu estava no meio de 80 pessoas ali. E ali eu falei para o Senhor que eu estava disposto. Que eu estava disposto a vencer aquele velho moço pecador, fornicário, entregue às dissoluções, à impiedade, que eu estava cansado de viver daquele jeito. E Deus começou uma grande obra a partir daquele dia. Você está aqui nessa noite. E hoje pode ser um divisor de água na tua vida, um ponto de partida para essa unção sobrenatural. Para essa unção sobrenatural. Para essa unção sobrenatural. Bezalel e Aholiabe recebeu unção que deu a eles capacidade, habilidade, instrução, entendimento, inteligência. Deu a eles graça para eles desenvolver tudo dentro relacionado ao tabernáculo. Aqueles que receberam da unção que estava sobre a vida de Moisés, receberam também visão, receberam também liderança, receberam também um coração, receberam também tudo aquilo que estava sobre Moisés. Que nessa noite você possa receber também isso. Louve a Deus. Louve a Deus. Louve ao Senhor. Adore a Ele nesse momento. Derrama, Senhor. Aleluia. Derrama, meu Senhor. Derrama, meu Senhor. Nós queremos a tua natureza em nós. Nós queremos a tua natureza em nós, meu Senhor. Nós queremos olhar como o Senhor olha, pensar como o Senhor pensa. Nós queremos um coração igual ao teu. Um coração perdoador, um coração que ama, um coração que tenha compaixão. Nós queremos, Senhor, que sejamos odres novos para receber vinho novo, unção nova, unção fresca, azeite fresco sobre nós. Libera sobre nós, Senhor. Aleluia, meu Deus. Essa santidade, que sem a qual ninguém verá o Senhor, que sem a qual ninguém poderá contemplá-lo, ó Deus. Essa santidade, Senhor, em nós, santidade no falar, santidade no pensar, no olhar. Gera essa santidade em nós, Senhor. Que o temor do Senhor se apodere de nós. Se apodere de nós. Vem com o teu fogo. Vem com esse fogo que purifica. Vem com esse fogo que purifica. Que purifica os nossos corações. Purifica as nossas mentes. Purifica, Senhor. Derrama sobre nós, ó Deus. Talvez essa pessoa ela tenha lutado tanto, faz tanto para vencer esse desejo da carne. Ah, meu Deus. Ela até tem tido algumas mudanças de comportamento dentro de casa, na igreja, mas ainda não houve mudança de natureza. É a tua palavra, que o teu Espírito faça aquilo que homem algum possa fazer. Só o teu Espírito pode convencer. Gera, meu Deus.
sobre mim. Sobre mim. Sobre mim. Sobre mim. A Bíblia diz: e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, porque ele recebeu o mesmo Espírito que eu e você, e ele andou por toda parte fazendo bem e curando. E ele espera que eu e você também façamos isso. Eu quero passar a palavra para o Éder, já agradecer a Deus pela confiança. Glória a Deus. Pode sentar um minutinho? Nós temos 2 minutos ainda. Ontem nós tivemos o batismo. Tinha algumas pessoas que queriam se batizar e eu deixei quieto, porque nessa mudança não deu para a gente dar muita atenção para esse assunto. Você quer água, ele não ia dar mesmo. E eu conversando com o pastor, a gente preferiu esperar um pouco para o próximo, assim a gente vai. Hoje de manhã uma senhora me ligou, uma irmã, ela deixou uma mensagem no Facebook, como não estou entrando na internet muito, eu demorei para responder. E às vezes a gente passa necessidade por falta de comunicação. Eu converso com o genro, eu vejo o genro dela todo dia, eu converso com o genro dela toda quinta e todo domingo. Ela me ligou e falou assim: olha, minha neta está no hospital, com um problema quase igual da Ivonete. Há meses, os médicos não operam, não sabem o que ela tem, é na vesícula, não sabe se opera, se não opera, às vezes vai, não vai. E minha filha está lá, e meu genro está nervoso e tal. E eu estou, e falou. Aí eu falei assim: vamos orar. Você acha que eu estava fazendo almoço, sei lá. Não, eu estava fazendo um relatório do curso de missões, uma prestação de contas para o pastor. Aí eu lembro, eu fiz assim: Jesus, resolve isso hoje. A hora que começou o culto, o telefone tocou. O que os médicos em meses não acharam, achou hoje. Né? Ela tinha uma pedra na vesícula caiu, a pedra caiu, foi lá para o fígado, quase igual a Ivonete. Acho que já vão operar essa noite, já acabou, já está resolvido. A igreja é para isso, irmãos. Né? Tem gente, né, que quer receber unção, quer cair. A gente é da época do terno, né? Acabava o culto, né, que já arrancava o paletó, e a turma já ficava esperando assim, que lado que o paletó ia. Né? Época do paletó, época do lencinho. E nem ficar perto do púlpito para pegar a toalha tudo babada e suada do pastor para levar para casa. A toalha. Aí eu estava num culto, um monte de gente caindo. Ai, que unção. O pastor Cílio chegou, levanta. Foi levantando todo mundo. Pegou o microfone e deu um racha em todo mundo. Tem gente que caiu na unção naquela época, está caída até hoje. Tem gente que não. Eu fui uma vez num lugar, caiu todo mundo, menos eu. Eu falei assim: meu Deus, acho que eu não sou convertido, porque tu não caiu, não cai nada. Demorou para eu entender. Algumas pessoas caem, não somos contra. Mas o que dá, um monte de gente bebeu água, não vou pregar, bebeu água da rocha. Mas entraram em Canaã? Não. Um monte de gente comeu do maná no deserto. Mas entraram em Canaã? Não. Um monte de gente esteve debaixo da nuvem no deserto. Mas entrou em Canaã? Não. Por quê? Porque não. Então, a unção quebra o jugo. Que unção? O conhecimento. O conhecimento da palavra. Porque daí o diabo não te enrola mais, o diabo não te lia mais. O diabo não te prende mais. A unção
Quando eu conheci o pastor Ciro, ele me fazia ler a Bíblia. Eu li a Bíblia. Eu tenho 34 anos de convertido. Eu já li a Bíblia mais de 70. E tem anos que eu leio mais de 3 vezes a Bíblia, de capa a capa. O Novo Testamento eu já li. Tem anos que eu leio 4, 5 vezes o Novo Testamento. Tem umas cartas prediletas que eu leio assim. Eu leio 1, 2, 3, 4. Vou lendo. Por quê? Deus foi lá e falou com Adão. Mas o diabo, quando quis derrubar, fazer a casinha, ele foi conversar com quem? Com a Eva, que não conhecia. Então, se você não conhece, você cai. Se você não conhece, você se arrebenta. Por isso que nós estamos nessa campanha. A unção quebra o jugo. E realmente eu posso garantir para você, o Morris Cerullo usa muito essa expressão que ele usou. Sua vida nunca mais será a mesma, e não vai ser mesmo. Porque quando você aprende a palavra, sua vida nunca mais será a mesma. Vamos embora. Irmão, só assim. O Gianni está fazendo um levantamento para mim. Sobrou um pouco de dinheiro do macarrão, mas não dá para fazer muita coisa, não. E a gente está para comprar os fones. Para comprar os fones e comprar uma pedaleira. E o Jean está fazendo uma pesquisa para mim lá nos Estados Unidos, que em outubro nós vamos para lá, para ver se a gente acha mais barato. E eu só não vou mostrar para vocês o que a gente está mandando fazer, porque aqui embaixo não tem internet. Mas amanhã o Mike vai projetar. Nós vamos mudar tudo isso aqui. Nós vamos mudar isso aqui. Nós vamos tirar essa coluna Illuminati daí, vamos esconder ela, né? Nós vamos mudar isso aqui, nós vamos mudar o layout aqui. E daqui a pouquinho tem irmão assinando 3 pontinhos aí, né? E não é interessante para nós, né? Cláudio 3 pontinhos, Paulo 3 pontinhos, Antônio 3 pontinhos, Daniel 3 pontinhos, não é interessante. Então nós vamos pintar. Então amanhã vocês vão ver. Então não falta amanhã, porque amanhã você vai ver um pouquinho do que vai ficar isso aqui. Mas para isso nós precisamos porque não vai vir nenhum anjo trazer aí, né? Mas não se preocupa, que eu não vou pedir para você ofertar. Faça salva aí, irmão. Né? A gente está vendo um jeito aí. O macarrão deu certo. E o Jaime já está vendo para consertar a máquina da congregação, a máquina de frango. Ele tem uma, o projeto tem outra. E estamos para consertar da congregação. Nós vamos colocar as 3 máquinas para funcionar, para a gente mudar o layout da congregação. Não domingo que vem, que é a Gabriela Rocha. No outro domingo, ficou a carga, eu não sei quem eu coloco, se eu coloco a mocidade, os irmãos, não sei. Mas o pastor quer que a congregação faça a batata frita que nós fizemos no congresso de mulheres. E no final da campanha da mocidade, chegou lá o negócio do macarrão, e chegou o negócio lá do jantar, que nós tivemos aqui. O pastor quer que a congregação faça um jantar no final da campanha da mocidade. Então vai ter Então já se prepara os irmãos. Aí as irmãs, eu falei com a Ivonete, a gente vai ter que sentar e decidir o menu. É menu ou menu? Hã? Cardápio, pronto. Cardápio, pronto. Para a gente passar para ele. Né? Porque a hora que falar, porque todo mundo sabe que a gente é taxativo com comida. Todo mundo sabe. Sabe que a gente é exigente. Isso desde lá do Vanessa. Todo mundo sabe que eu pego no pé mesmo. Negócio de comida. Né? No macarrão deu 300, ainda estava frio, teve gente que não veio, imagina se tivesse calor. Aí o pastor falou assim, então, um jantar, sobre do macarrão, quem foi que fez? Foi as irmãs, né? Então eu quero macarrão no final da campanha da mocidade. Então, já vão orando aí já, para a gente se virar. Amém? E dia 2, é um sábado, não sábado, agora no outro. Não é uma ordem, é um pedido. Todos os músicos, o que eu falei? Todos os músicos,
todos os diáconos, o que eu falei? Todos os recepcionistas, o que eu falei? Todos os professores de escola dominical, o que eu falei? Toda a liderança, essa é a verdade. Vocês estão sendo convidados, toda a liderança, para uma reunião lá no Novo Mundo, das 8 ao meio-dia. Vai estar o Morro Branco, vai estar o... Eu ia falar Campo Belo. Eu tenho hora que a quarta etapa entra aqui, eu tenho que exorcizar ela. Vai estar o Morro Branco, vai estar o Novo Mundo, vai estar Santina, vai estar o Graminha. Vão ter 10 congregações lá. O assunto, célula. Então, assim, é uma convocação, né? É uma convocação, porque nós estamos em transição, nós estamos saindo de igreja para entrar em igreja em célula. Né? Então, vai ser dado algumas diretrizes. Você não vai estranhar muito, porque nós estamos nas tribos já, que é um passo depois das células. E das tribos já sai célula. Lá na quarta etapa começou a tribo, da tribo começou a pipocar a célula. Então, vocês não vão mostrar, mas é só um bate-papo com todo mundo. Você vai ouvir testemunhos lá, você vai conversar com pessoas. Quem foi em Araras comigo aquele dia? Eu nem lembro, mas foi bom ter ido? Foi bom, né? Conheceu gente nova e tal. Então, dia 2, marca na sua agenda. Não morre, só aceita o atestado de óbito assinado por 2 legistas, tá bom? E se você morrer, eu não vou assinar seu atestado. Então, você não pode morrer, você tem que ir. Só assino depois que você voltar. Para a gente crescer, né? A mocidade, né, as pessoas estão estranhando, nós estamos mudando tudo. A mocidade está mudando, né? As devocionais estão tomando uma nova forma. Nós vamos ter um congresso para jovens acima de 20 anos em novembro, já está sendo acertado. E já estamos trabalhando para o acampamento do ano que vem. O pastor quer alguma coisa com os diáconos, o pastor vai fazer uma costela de chão. Eu falei, nesse dia eu vou comprar uma camisa azul e uma gravata e vou lá, né? Eu vou lá de diácono lá também, vai ter uma costela no chão só para os diáconos. Olha, 34 anos de igreja, eu nunca vi ninguém fazer nada, né? Diz que vai. Alguém quer ser diácono aí? É tudo, baixa a mão, agora não, só depois do churrasco, né? O pastor está vendo isso aí, até o final do ano vai ter. Ou seja, irmãos, a gente está trabalhando tudo em prol do reino, né? Se cada um fizer a sua parte, se cada um ajudar um pouco de um pouco de outro, a gente vai fazer um montão, né? E falando um pouco de outro, dia 7 de setembro tem o desfile, né? Então, se você quiser nos ajudar, né, nós já estamos com mais de 100 pessoas já. Só o gol de placa já deu 100 pessoas. Falar em gol de placa, saiu no jornal ontem, né? O campeonato do gol de placa, o crescimento que o gol de placa teve. E também teve o campeonato do Muay Thai, lutando pela vida. Aí foi um campeonato muito bom, teve pessoas até de fora no campeonato, só que o campeonato não saiu no jornal, está saindo numa mídia especializada. São os 2 projetos do Morro Branco, dos muitos que tem, né? E o Lutando pela Vida, dá para você fazer lá. Ou não, o gol de placa é separado, o Muay Thai. É filiado com a academia do Anderson Silva, né? Está crescendo bastante, mas é um pouco mais contido. O gol de placa aparece mais, então Deus tem aberto as portas. Se você for querer desfilar com a gente, né? A camiseta Diga Não à Pedofilia é R$25. Você fala com a Lorena. Se você é magrinha, igual a Tati, a irmã dela, né? E a irmã, esquece, deixa eu falar lá, né? Vocês têm que, mas você tem que ser rápido. Vocês têm que dar a camiseta para a Lorena para levar lá, já está certo, né? Então, esses tamanhos especiais, tamanho infantil, P, extra PP, igual da Tati e da Mariana, tem que levar lá porque o cara não consegue cortar de tão pequena que é. Então tem que levar lá, né? E se alguma irmã for querer desfilar, alguma irmã, fala com a Tati, a Tati vai pegar o nome para a gente saber, porque eu vou ter uma reunião amanhã na prefeitura, eu tenho que passar
mais ou menos os dados. Geralmente eles dão 100 vagas para nós. O ano passado nós fomos com 400 e... mais de 400. Né? Só o Jacre vai com 70. Só o Jacre vai com 70. O Gol de Placa já está com mais de 100. Só de porta-bandeira já estou com 12. Só essas bandeiras aqui. São 4 homens e cada homem 2 mulheres do lado. Já estou com 12. Né? Daí tem as faixas. Quantas faixas são, Lorena? 3 faixas grandes e os... 9. Ó, só de faixa, cada faixa são 3, são 9. Os banners... Né? Então, assim, só disso aí já estourou já. Né? Por quê? Precisa disso para quê? Para a cidade inteira ver que Jesus é vivo. Né? Aí eu não sei pregar. Veste uma camiseta, diga não pedofilia e vai para a rua. Vai passar, as pessoas vão ver, porque vai sair as congregações. Tem o banner aqui, William? Né? Vai sair as congregações. Lá eu sei que tem. Lá eu sei que... Vai sair as congregações com o banner mostrando as congregações, vai sair os projetos, vai sair tudo, né? E não tem jeito de não falar nada, porque a bandeira quadrangular está aí, né? É difícil. A gay não é, porque é diferente, né? Vai estar todo mundo vendo aí, né? Para as pessoas verem que Jesus está vivo. Essa é a maneira de a gente evangelizar e mostrar que o evangelho, acima de tudo, irmãos, é social. O evangelho tem um papel social. A igreja... ela tem que influenciar onde ela está plantada. Pode ver, quando a igreja católica, quando abre um bairro, a primeira coisa que instala no bairro é a igreja católica. E ali gira tudo em torno dela. Vai ter um negócio no bairro, faz aonde? Na igreja católica, que é a bendita quermesse. Aí a igreja católica tem um papel social, tem um papel político, tem um papel espiritual, tem um papel moral. A igreja tem que entender isso, nós somos assim. Nós temos que ter a unção de Deus, por quê? Para a gente... abençoar as pessoas, abençoar onde a gente está colocado. Amém? Vamos embora. Então, quê? Mas da manhã a gente fala. Então o senhor não esquece de trazer a trena para a gente aqui amanhã. Ok? Vamos colocar em pé. Então, você aprendeu hoje, você precisa ser ungido. Você precisa morrer. Vai pular na frente do trem, não. Né? Vai pular na frente do trem, não. Preciso morrer, vai pular na frente do trem. Não, vai para a oração e Jesus trabalha com você. Jesus trabalha com você. Amém? E se prepara para a volta de Jesus. Se prepara para você estar pronto para falar de Jesus para as pessoas. Eu saí daqui do sábado, do jantar, e fui fazer uma visita à Sheila lá, que eu dei uma folga, fiquei com medo de não poder. Ela estava falando as preocupações do coração dela, com a família dela, coração, e ela desesperada, ela quer fazer as coisas, e tem um monte de coisa. Eu falei, Sheila, descanse. Quando a unção de Deus vem sobre a vida da gente, tudo funciona na hora certa, do jeito certo. Eu vou dar a bênção apostólica. Volta aqui, Elinho. Porque a gente termina a campanha com imposição de mãos. Eu vou dar a bênção apostólica, você sai do seu lugar, passa aqui, e nós vamos impor as mãos sobre você, te abençoando. Amém? Amanhã tem mais, a campanha são 7, segunda-feira. O Fabinho trouxe uma palavra totalmente diferente. Hoje veio uma parte crente, né? Hoje veio um crente falar para você. A semana que vem eu não sei quem vem, né? Que a igreja é assim. A igreja é assim. Deus dá aquilo que a gente precisa. E às vezes a gente está doido para receber um reteté, né? E a gente não está precisando do reteté. Está doido para receber um reteté. E antes do reteté, eu lembro quando eu abri o Campo Belo, né? E estava a onda do cai-cai na cidade, todo mundo caía, tudo. E tinha um líder de jovens, não porque nós temos que cair também, porque nós temos que receber também, porque nós vamos ficar para trás. Calma. Senta primeiro, depois você cai. E nós passamos 8 meses ensinando aquela congregação. E ela estava potente, era uma pessoa potente ali, porque ela era firmada. Um dia o pastor falou assim, o que você fez aqui? Eu falei, só ensinei a palavra. Ele falou, foi sério. Você é vitorioso hoje? Por quê? Palavra.
Você quer ser vitorioso? Palavra, escola bíblica. Mas não é só escola bíblica, estude em casa, leia. Aí você vai estar abençoado. Amém? Ah, tem um pedido de oração aqui. Dona Cleonice e família. Jesus abençoa. Durante a pregação tinha só numa página do Facebook tem 87 pessoas te assistindo hoje. Quem está indo longe. Mas tem pessoas precisando, nós estamos alcançando pessoas que a gente nunca imaginou, né? Então a gente precisa da oração da igreja, do empenho da igreja. Ele vai assim, só esse pouquinho de gente, culto de oração, segunda-feira, frio, né? Tem igreja que não tem isso. Tem igreja que não tem isso aqui, ainda segunda-feira. Mas, além disso, só numa página do Facebook, 87 pessoas assistindo o culto. 87 pessoas. Agora, vamos colocar aqui, cada um dessas 87 pessoas que assistiram, cada um desses 87, no mínimo 2 assistiram na página dele. Quantas pessoas não foram tocadas? Só que foi só uma pessoa. A minha página estava conectada, a página do Mike estava conectada, a página do Clay estava conectada. Um monte de gente. Então assim, o evangelho vai alcançando. Ah, mas não vem na igreja. Jesus não mandou encher a igreja. Ele falou assim, ide e pregai. Então vai e prega. Aonde vai, não interessa. E você vai embora abençoado. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus, vem aqui, ó. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja em cada coração agora e sempre. Amém. Sai do seu lugar e passa por aqui enquanto a banda toca. Das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os seus caminhos.